somente creio, somente creio, somente creio, tudo é Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estarmos na Tua casa e poder confessar que nós cremos em Ti, Pai. E é através da fé que nós podemos nos achegar a Ti e confiar, Senhor, que o Senhor pagou o preço pelo nosso resgate e o Senhor nos chamou, ó Pai. E nós estamos caminhando, não somente, como disse Paulo, combatendo ao vento, mas nós sabemos em quem temos crido, ó Pai. E quando tudo aqui nessa terra terminar, nós estaremos junto contigo, Pai, naquele Éden restaurado, aonde, ó Deus, viveremos para todo sempre, Pai. Que o Senhor olhe por cada um de nós, que o Senhor sare as feridas, que o Senhor anime o desanimado, fortaleça o fraco, e que o Senhor conduza cada um com a tua mão de misericórdia, concedendo aquilo que nós precisamos, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Boa tarde, irmãos. Realmente vale a pena ser crente, né? Porque nós temos a esperança e a certeza que não estamos sozinhos. E Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 15. Eu creio que Deus sempre tem uma porção do alimento para nossas almas, né? Mateus capítulo 15, versículo 21. Escritura bem comentada e conhecida, que é a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Uma palavra de oração. Senhor Deus, que a tua palavra encontre, Senhor, um coração como uma terra fértil, para que ela produza o fruto de vida eterna, fruto de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Podeis assentar, irmãos. Eu quero dar o título para a nossa meditação e é a aproximação correta a Deus. Nós sabemos que mesmo no nosso mundo imperfeito, né, diante das autoridades você não se achega de qualquer jeito, mas tem a maneira certa, diante do médico, diante do juiz, diante do policial, se achega da maneira certa, né? Não é de qualquer forma. Mas às vezes nós não lembramos, não nos damos conta que Deus espera que nós se achegue a Ele da maneira certa. E a principal maneira, claro, é com humildade e crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós nos achegar sem fé, infelizmente é perder tempo. Mas o coração quebrantado, o coração humilde, um coração que reconhece quem é Deus, ele não volta vazio. Mas quando a pessoa às vezes se achega com arrogância, e às vezes chama a atenção da gente, pessoas que porque Deus não respondeu algo da maneira que eles desejavam, eles já se emburram. Eles já viram as costas pensando que Deus tem que fazer da maneira que eles querem como um funcionário. Por isso Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender que nós somos, vamos dizer assim, menor do que a nossa criancinha. Que tal a criança bater o pé e querer ir brincar na rua? Você não vai deixar. Se você ama, você vai tirá-la da rua e vai dar umas chicotadas, se for preciso. Ela quer brincar com uma faca, você não vai deixar. Ela quer brincar com uma caneta, né? Caneta é perigoso. Se você tem um pouco de preocupação, você vai tirar aquilo, porque ela pode cair e se machucar. Se é assim, comparando humano grande com humano pequeno, agora se imagina diante de Deus, do Criador dos céus e da terra, que ao criar o ser humano, ele sabia, uma parte irá me adorar, reconhecer, uma parte irá me aceitar, e infelizmente uma parte vai se rebelar, que é a parte que vai se perder, né? Quando ele criou os anjos, ele também sabia, ele fez todos com livre-arbítrio. Ele sabia que Miguel, Gabriel permaneceria fiel. E ele sabia também que Lúcifer, até um período por certo, se manteve fiel. Ele era um assistente de Deus, né? Dotado de beleza, poder. Mas ele sabia, vai chegar um dia que ele vai deixar o orgulho tomar conta e ele vai tentar persuadir, né? Tentar não, persuadir. Ele irá persuadir os anjos para que fique ao lado dele. Mas eu sei o número que vai ficar. Também sei o número que não irá ficar. E ele irá se revoltar, ele irá se rebelar, ele irá, bater de frente. Ele irá se levantar contra a minha criação. Ele irá derrubar a minha criação, mas eu vou restaurar novamente todos aqueles que desejam ser restaurados. Esse é o nosso Deus. Por isso, na maioria das vezes, Ele não nos responde da maneira que nós esperamos, ou na hora que nós esperamos, mas Ele responde da melhor forma. Ele sabe que se dá muitas coisas que a gente quer, aquilo vai ser para a ruína. É como o Mombrana mesmo diz, que a prosperidade bota muita gente a perder. E bota mesmo.
Então ele sabe, a uns ele pode prosperar mais, outros ele tem que prosperar um pouco menos, e assim ele vai administrando da melhor forma. Por isso, irmãos, se nós compreender isso, e devemos compreender, como nos achegar a Deus, pedindo a Ele a sabedoria, a humildade, nós vamos chegar até o final com a bandeira da cruz hasteada. E aí nós vemos a escritura que nós lemos, que vamos tomar como exemplo, a mulher cananeia, né? Vamos voltar aqui, onde que está? A história da mulher cananeia. Ela não era uma judia, não. Era alguém, uma estranha que estava por ali, quem sabe tinha uma porção de ídolo dentro de casa, quem sabe tinha pedido para os ídolos até cansar, para libertar a filha dela, mas quanto mais buscava os ídolos, mais demônio pegava. E aí ela tomou a decisão: eu vou atrás de Jesus dos judeus, Jesus de Nazaré. Senhor, como é que diz aqui? Então partiu ela clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu nada. Jesus continuou caminhando, e os discípulos, que sabe, estufou o peito, um pouco de orgulho, o mestre é só nosso mesmo. Senhor, despede essa mulher que está vindo incomodando aí, quem sabe quantas quadras gritando, manda ela embora. Jesus respondeu e disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que ela fez? Qual a atitude dela? A Bíblia diz que ela chegou e adorou, e disse: socorre-me. E Jesus falou, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e largar os cachorrinhos. Não é bom pegar do pão da descendência de Abraão, que vem servindo ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e dar para adorador de ídolo, né? Em outras palavras. Mas ela sabia que o que ela precisava no momento era de uma migalha. E ela disse: sim, Senhor, eu concordo. Mas os cachorrinhos também se alimentam com a migalha que cai da mesa dos seus senhores. Vocês percebem, irmãos, que a fé do gentio ela é maior do que do judeu? Ela é maior. Quando aquele religioso, creio que foi Jairo, chegou para Jesus e pediu para que ele fosse e impusesse as mãos na filha dele. Lembra? Jesus disse: sim, eu vou. Aí veio o centurião, que era o que? Romano, gentil, intercedendo pelo seu criado. Jesus disse: sim, eu vou e lhe darei saúde. Você veja que Cristo ele não tem um padrão, quer dizer, eu vou tratar todos da mesma forma. Ele sabe a estrutura, ele sabe como deve tratar com cada um de nós. Ele tratou com essa mulher dessa forma, provando a fé dela e trazendo para nós uma lição. Para o centurião, ele disse: sim, eu vou. E ele respondeu: não, Senhor, para aí. Não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Vamos dizer assim, está cheio de ídolo lá. A minha vida não está de acordo, não é digno o Senhor entrar lá, mas diga somente uma palavra. Porque eu também sou homem sobre a autoridade, digo ao meu soldado: vai, e ele vai, vem, ele vem. Da mesma forma, diga uma palavra e o meu criado sarará. Por isso nós cantamos: somente crer, e é realmente isso. Amém. Jesus disse: nem em Israel encontrei tamanha fé. Vá e sejas feito conforme tu desejas. E muitas vezes eu cito o que eu ouvi há bastante tempo, o pastor Febrônio pregar, ele dizendo: Cristo, Jesus nunca disse não a ninguém.
Será que ele vai dizer não a mim, a você? Ele provou a fé dessa mulher, sim, provou. Mas ela saiu dali levando aquilo que ela veio buscar, porque ela se aproximou da maneira certa. Enquanto Pilatos e os demais se aproximaram da maneira errada, levaram o quê? Maldição. Faz um sinal, né? Foi os gregos que pediram um sinal para Jesus. Jesus disse, não se dará nem um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio do mar, né? Dentro da baleia, também o Filho do Homem ficará 3 dias, 3 noites no seio da terra. Foi um sinal notório para quem queria ver, né? Mas veja, ela não se deixou intimidar pelo obstáculo. Isso mostra para nós que nós teremos obstáculo, que nós seremos provados, que nós teremos dificuldade, que o diabo se levantará contra nós, mas desde que nós se achegue a ele da maneira correta, nós vamos adquirir aquilo que nós precisamos, seremos bem-sucedidos, seremos felizes na terra, e do outro lado, o importante é a vida eterna. Mas Jesus disse para ela que não era bom tomar do pão e lançar os cachorrinhos, mas ela passou no teste, né? Jesus disse, vá, mulher, e seja feito como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou liberta daquele espírito. Então nós vemos, irmãos, que isso traz para nós uma lição, uma segurança, que depende como nós nos aproximamos. Depende como nós nos aproximamos de Cristo, nós levamos a bênção ou a rejeição. Você pensa, aquele soldado estava diante do maior personagem que existiu e que não existirá maior, que é o Criador dos céus e da terra. Mas o que ele fez? Ele cuspiu, ele açoitou. Quando Cristo expira na cruz, veja bem, e a natureza tem uma prostração nervosa, vocês conseguem captar isso? Por que a natureza teve uma prostração nervosa? Porque a natureza reconhece o seu Criador. O sol se escureceu, a terra tremeu, houve aquele tremor de terra, o sol não brilhou mais por alguns minutos, tempo ali, não sabemos ao certo. E aquele soldado, aquele centurião disse, verdadeiramente esse era Filho de Deus. Passado. Vamos torcer para que ele, com base nesse reconhecimento, ele esteve junto aos discípulos, ele foi batizado e ele aceitou Jesus Cristo, né? Porque não vamos dizer que ele reconheceu, num certo sentido, reconheceu tarde demais, porque havia já morrido Jesus, mas ainda estava ali a misericórdia, porque Cristo, mesmo sendo crucificado, disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas, num certo sentido, reconheceu tarde. E o que mostra que todo joelho um dia se dobrará. Muitos tarde demais para dizer, eu deveria ter dado crédito, eu deveria ter adquirido o perdão, eu deveria ter adquirido o Espírito Santo, eu deveria ter unido a minha fé com a pregação do Evangelho, com Cristo, mas eu não fiz. Mas eu creio que cada um de nós estamos aqui para fazer como aquela mulher, a mulher cananeia, ser provada e aprovada.
Não só passar pelo teste, mas ser aprovado. Se achegar a Deus da maneira correta. Senhor, eu tenho pedido e o Senhor não me deu. Mas eu ainda continuo pedindo, mas eu ainda continuo crendo que o Senhor pode me dar. Mas se o Senhor não quiser me dar, uma coisa é certa, daqui eu não saio. Do teu lado eu não saio. Da tua palavra eu não saio, do teu caminho eu não saio, porque eu estou olhando para o final. Eu preciso de uma migalha, eu preciso de uma bênção, mas o que eu mais preciso é vida eterna, é o Espírito Santo em mim. E nós vemos aqueles que se achegaram da maneira correta, como a mulher, né? Do fluxo de sangue. A Bíblia diz que há 12 anos ela sofria com aquilo. Pensa você, com uma hemorragia, né? Pensa a fraqueza, né? Sangue sempre expelindo. Já tinha gastado tudo que tinha com os médicos e nada. Enquanto o religioso ali, se não me engano, Jairo, penso que é Jairo, né? Não me aprofundei quem era, mas ele chegou e disse: Senhor, vai lá e ora, toca na minha filha. Na mesma escritura eu estava lendo. Jesus: sim, eu vou. Ela simplesmente pegou a fé dela e pôs em ação. E ela pensou consigo mesmo: se eu somente tocar a orla do vestido dele, eu serei curada. Jesus saindo para dar atenção, para atender, né, o pedido de Jairo, indo para lá, mas ela não perdeu a oportunidade. Ele vai para a casa de Jairo, de lá ele vai para outro lugar, de lá ele vai para lá, e eu vou ficar sem a benção, mas eu vou pelo menos tocar na orla do vestido. E ao tocar na orla do vestido, Jesus parou, porque ele sentiu que saiu virtude. Vocês estão vendo, irmãos, que é a nossa fé em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, é que traz os resultados. Porque Ele já nos concedeu isso ao morrer no Calvário. E se isso já era válido enquanto era o sacrifício de animal, Cristo ainda não tinha morrido, mas era válido, quanto mais hoje, que Ele expirou na cruz, se está consumado. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, de Deus para nós, nos dando livre acesso. E ela toca na orla do vestido dele, e Jesus para e diz: quem me tocou? Pedro, né, que era sempre o mais atento ali, por certo: Senhor, você pergunta quem te tocou? Todos te apertam, todos estão te tocando, Senhor. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Alguém se achegou a mim nesse domingo, vamos dizer assim, diferente, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, com o coração realmente proposto, né, em receber aquilo que nós precisamos, que é a graça, para caminhar dia após dia, ano após ano, até nós chegar do outro lado. Quando a pessoa pensa que é alguma coisa, eu conversando com um familiar, e ele perguntando e tentando entender, muitas coisas não se entende, né? Você tem que crer. Como que é quando tem o Espírito Santo, o selo, quer dizer, não tem mais perigo de pecar. Enquanto nós viver aqui, nós vamos ter que lutar. E se um dia eu achar que eu sou autossuficiente, estou fadado à derrota.
Por isso, o que nós devemos é manter-se debaixo da cachoeira da graça de Deus, manter-se humilde, manter-se debaixo do sangue, que ali o diabo não toca. E ela se encolheu, por certo, pensou: ai, 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 fui eu, Senhor, que te toquei. Vai em paz, a tua fé. Como é que eu anotei aqui que Jesus disse para ela? Mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada deste mal. A fé dela no Filho de Deus que estava ali. E essa fé não é produzida intelectualmente, pela minha capacidade, pela minha força. Tudo vem dele. Por isso, Senhor, me dê uma fé genuína, uma fé que olhe para o rapto, uma fé que olhe para a vida cristã, uma fé que não olhe para os problemas, as dificuldades. Irmãos, eu sempre digo isso, aquilo que nós hoje vivemos por fé, você imagina quando isso se materializar? Aquilo que os irmãos do passado criam no sacrifício, criam nos profetas, e eles fizeram o sacrifício, eles foram sepultados ali na Palestina. Aquilo um dia se materializou, numa manhã de domingo de Páscoa, quando o Cordeiro havia sido morto, mas reviveu. Por isso, irmãos, o Evangelho é a melhor coisa que aconteceu para nós. Nós falamos disso, mas nós não temos noção de como realmente o valor que isso tem. Aí eu estava olhando minhas anotações e eu encontrei ali, creio que foi numa reunião de pastores, que algum pastor falou, a aproximação da sunamita versus a aproximação daqueles garotos, que me foge o nome, quantos, se não me engano 42, foram mortos pelas ursas que saíram do mato. Por quê? Aquilo foi uma correção para os pais. Momento de um profeta irado, no momento que ele deixou a ira sair, e ele tinha o poder, e ele deveria não ter amaldiçoado, mas ele deveria ter tido misericórdia, mas ele usou o quê? A ira, e ele amaldiçoou, e aquilo pegou. Por isso que a Bíblia diz: não amaldiçoeis, mas antes abençoeis. Nós não estamos aqui para ser juiz, porque com a medida que nós medir aos outros, medirão a nós. Mas a maneira que aqueles garotos se achegaram para Eliseu, desrespeitoso. E por que será que eles chegaram desrespeitoso? Por certo, eles ouviam o pai deles dizendo aí, esse velho careca aí anda dizendo que agora que Elias foi levado e que ele agora está como sucessor e vai. E a murmuração. E as crianças ouviram. Sobe, careca, também. E ele virou e amaldiçoou, e se não me falha a memória, foi 42 crianças que as ursas saíram do mato e destruíram. Mas aí você vê por outro ângulo, a sunamita. Ela nem era judia, ela era lá de Sunem. Era alguém lá que estava junto ao povo dela. Mas ela passar Eliseu, ela deu lugar para o respeito, ela deu lugar para a obediência, ela deu lugar, como que eu quero dizer a palavra certa, para o lado espiritual dela, para a devoção, essa palavra eu queria dizer. E ela viu que ele era um homem de Deus.
Esse homem que passa diante de nós não é simplesmente mais um homem. Ele caminha diferente, a fisionomia dele é diferente. E ela chamou o marido e disse: marido, vem cá. Eu tenho visto que esse homem que passa de vez em quando aqui, vai para o monte, eu tenho percebido que ele é um homem de Deus. Ele passa cansado, senta um pouco, depois vai. Vamos fazer para ele um puxadinho aqui. Vamos colocar para ele ali uma caminha. Vamos colocar uma mesinha, um jarro de água. E aí quando ele passa, quem sabe 10, 11 da noite, ele sabe que a casinha é dele. Vai ter ali uma caminha, vai ter ali uma bacia de água, vai ter ali um bolo. E ele chega, descansa e depois segue. Você veja, irmãos, que o justo ele age por natureza. Por isso nós devemos agradecer e lembrar a Escritura que disse Jesus: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele nos chamou, Ele nos tirou do mundo de engano, da denominação. Nós poderíamos estar na sombra de casa, com uma garrafa de cerveja, mas nós não estamos lá pela graça de Deus, mas nós estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, ouvindo que há um Jesus, que há uma vida eterna. Você veja, irmãos, quem colocou essa fé em mim foi Deus. Ele permitiu, o Evangelho chegar aos nossos pais, Ele permitiu nós nascer no lar cristão, Ele permitiu o Evangelho chegar a você. Isso vem dEle, tudo é por Ele e para Ele, como a Bíblia diz. E ela agiu dessa forma, e aquilo foi o que? Foi bênção para ela. Isso trouxe confiança para ela. E eu creio que quando nós chegar lá em cima, ela vai ter um lugarzinho para ela lá. E lá vai estar ela, se nós lembrar de procurar ali. Teremos a eternidade toda, Cadê a mulher sunamita aqui? E o marido disse: não, tudo bem. Boa ação, vamos fazer isso. Vamos fazer um quartinho para ele aqui, vamos botar. Quando Eliseu vinha caminhando, viu aquele quartinho e a sunamita, por isso... Homem de Deus, chega aqui, nós fizemos para o senhor isso aqui, para o senhor descansar. O senhor entra, está aqui a cama, está aqui a botija d'água. Precisar de alguma coisa, é só chamar. Eliseu pensou: mas que boa ação essa mulher fez. E a Bíblia diz assim: sabei que não é em vão o vosso cuidado, o vosso trabalho no Senhor. Não é em vão o teu temor, não é em vão o teu testemunho, não é em vão a tua oração, não é em vão a tua fidelidade. Deus está olhando. Quando Salomão desviou-se do caminho de Deus, nós sabemos, a Bíblia diz que as suas mulheres o retiveram, ele morreu como idólatra, começou a fazer templos para as mulheres pagãs. Mas Deus chegou para ele e disse: Salomão, olha o seguinte, eu não vou tirar tudo de você, fica tranquilo, não vou tirar tudo, vou deixar 2 tribos, por amor de Davi teu pai. Quantas coisas Deus tem nos abençoado, por amor de uma oração, e principalmente da oração. Qual oração? Jesus dizendo: Pai, não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que virão a crer em mim. Agora pensa você, Cristo orou por você, não orou? Ele veio para o que é seu, São João diz, mas os seus não o conheceram. Mas todos quantos o receberam, Deus deu o direito de ser o quê? Filhos de Deus. Que privilégio! Você acha que Deus ia deixar passar batido a boa ação que a sunamita fez para Eliseu? Não.
E aquilo que nós temos feito, a oração que você tem feito, ela não está em um lixeiro, ela não está nos itens excluídos. Deus não tem itens excluídos, mas está na memória de Deus. A tua oração que você fez ontem, o ano passado. E, como nós sabemos bem a história, Eliseu olhou, chamou Geazi e disse assim: o que nós podemos fazer por essa mulher? Pelo bem feito que ela fez. Vá lá e veja. Pergunte para ela. O que nós podemos fazer por ela? E Geazi foi lá e disse: olha, meu senhor pediu para perguntar para a senhora o que nós podemos fazer pela senhora de bom, hein? Não, está tudo bem, eu habito com o meu povo, está tudo tranquilo, não estou precisando de nada. E Geazi voltou e disse para Eliseu: não, ela disse que não está precisando de nada, mas eu notei que ela não tem filho. Então volta lá e diz que no tempo determinado da vida ela terá um filho. Aquela bênção puxou outra bênção. A bênção de Deus em tua vida, ela puxa outra bênção. Um culto puxa outro culto. E ela teve o filho. Quando já tinha, quem sabe, uns 12, 13 anos, estava trabalhando com seu pai, e teve uma insolação e veio para casa e faleceu. Mas ela lembrou: eu tenho onde recorrer. E foi em busca de Eliseu. E nós temos que entender, apesar que ministerialmente ele estava num ponto bem alto, bem mais alto que nós, ele era um profeta, mas naquele momento Deus não tinha mostrado nada. Então nesse ponto ele era como qualquer um de nós. Ele olhou lá, vem a sunamita correndo. O que será que está acontecendo? E aí mandou Geazi perguntar, e daí soube, né, do que tinha acontecido. Aí disse: faz o seguinte, Geazi, pega o meu bordão aqui, meu cajado, e leva e coloca sobre o menino lá. E ela disse: não, eu não volto sem você. Eu sei que Deus está com você. Agora, se está no teu cajado, se está no teu moço, eu não sei, eu não volto. Quer dizer, você me deu a prova do que é uma bênção de Deus. Eu não tinha filho, você foi lá e me deu um filho, agora o filho morreu, agora eu me apeguei ao filho. Agora eu quero ele de volta, em outras palavras. Não volto. Você tem que ir junto. E aí foi Eliseu, né? Sem saber, sem ter uma profecia, mas ele tinha com ele o que? O assim diz o Senhor. Ele era um representante dos céus, e cada um de nós também somos representantes do céu. Antes foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. A aproximação trouxe a bênção. E assim nós poderíamos indo, usando exemplos. Mas eu creio que isso já é suficiente para nós reconhecer quem somos. Como falei ontem ali em Ronda Alta. Eu encerro com isso. A mulher de Mênfis, né? Da mesma forma como eu e você, com todas as suas dificuldades, mas ela era uma cristã, ela conhecia o seu endereço na Bíblia. Ela sabia que o Deus de Elias ainda era o mesmo, o Deus da sunamita ainda era o mesmo, e ela viveu o Evangelho. E o que nós precisamos é viver o Evangelho, porque se eu não tenho, como eu posso dar? Ela vivia o Evangelho, e ela sabia, Deus deu um filho à sunamita, eu não tenho um filho, e Deus deu um filho para ela, e aquilo aumentou a fé dela. Mas os problemas vêm, mas problemas não quer dizer que Deus está ausente de nós, não. Por isso que a Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão ao nosso derredor. Mas graças a Deus que ao nosso redor temos o Espírito Santo. E às vezes parece que tudo está perdido. Mas se você tiver essa comunhão com Deus, se você tiver essa amizade
com Deus, como a sunamita tinha amizade com Deus através do profeta, como a mulher de Mênfis tinha a amizade com Deus através da palavra. E o irmão Branham, quando ele chegou na casa, havia um letreiro escrito: Deus abençoe nosso lar. E aí, vocês conhecem bem a história. Ela disse: eu procurei, eu sou como a sunamita, pastor. Eu não tinha um filho, Deus me deu. E eu criei ele nas coisas corretas. Quer dizer, eu não andava pela rua bagunçando, eu não andava bestemando, mas eu dei o exemplo. Havia uma Bíblia que era lida todo dia. Mas as más companhias levaram embora, o arrastaram para o mundo. E agora está aí, ó. 3 dias que está inconsciente. Ele acha que está perdido no meio do mar. E ele diz: está escuro, está escuro. E isso dói no meu coração, disse ela. Se eu ao menos ouvisse ele dizer que estava salvo, então eu descansaria. Mas ele está morrendo, indo para o inferno. Foi nesse momento, pastor, disse ela, eu dobrei o meu joelho, e eu adormeci ali ajoelhado, e eu tive um sonho. E eu disse: Senhor, eu sou como a sunamita. Para ela tinha um Elias, mas para mim, cadê o meu? Cadê o meu? Vocês estão vendo, irmãos? Olha a aproximação, ali de joelho, aquela senhora intercedendo para o seu filho, e os céus estavam prestando atenção, os céus estavam em ação, os céus tinham parado o avião. Deus ouvindo a oração antes dela pedir, porque Senhor, Deus sabia, às 3 da manhã a minha serva irá pedir pelo seu Elias, e eu tenho que parar o avião às 6 da tarde, e Deus enviou a tempestade, e o piloto disse: eu tenho que aterrissar, e amanhecer a gente segue. Vocês estão captando? E ela disse: eu adormeci, então eu tive uma visão, um sonho, e eu vi você vindo. E quando eu disse: cadê o meu Elias? A voz disse: aí vem ele. Aí está ele. Em outras palavras, ele já está dormindo no hotel, mulher. Ele já está aí. O avião dele já parou, porque você iria pedir, você iria ter a aproximação correta. Você iria confiar no meu sacrifício. Você criou esse filho para o céu, não para o inferno. Não para o inferno. Glória a Deus. Sim, ele está achando que está indo para o inferno. Ele está dizendo: está escuro, mas há um profeta, há um servo meu, há um sacrifício. Sim, você não criou para o inferno. Aí vem ele. E ela disse: eu sabia que ele não ia me decepcionar. Eu sabia que você vinha. Você estava com esse chapéu, você estava com essa roupa, era você. Porque ela disse: olá, pastor. E o irmão Branham disse: uai, como é que você sabe que eu sou pastor? Como que eu sei? Eu sabia que você vinha. Eu te vi vindo. Você quer saber minha história? E ela contou. Glória a Deus. E o irmão Branham disse: olha, você primeiro, tia. E ela começou uma oração, mostrando que ela realmente tinha intimidade com Deus. E ela orou aquela oração com intimidade. O irmão Branham disse: eu peguei os pés daquele guri, estava pegajoso. E ele só dizia: está escuro, está escuro. E ela diz: pastor, isso corta meu coração. E Deus, através do seu mensageiro, repreendeu a morte imediatamente. Ele disse: mãe, o quarto está ficando claro, eu já posso ver, eu já estou curado. E o irmão Branham foi embora. Olha a mensagem que Deus nos deu. Não importa se todos os demônios do inferno se levantem para dizer que é falso, é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. O sangue é verdadeiro. O céu é real.
2 anos depois, o Umbrana passando pela mesma região, de trem, desceu para comprar umas panquecas, ele diz, e ali tinha um rapaz com cap vermelho, carregando as malas. Ele disse: olá, pastor Brana. O irmão Brana olhou e disse: você não me conhece? Eu: não. Há 2 anos atrás, o senhor esteve lá em casa orando por mim. Não somente fui curado, diz ele, mas hoje eu sou um cristão. Quer dizer, hoje eu dou prazer para minha mãe, hoje eu estou caminhando em direção ao céu, porque houve alguém que se aproximou da palavra de Deus, embora o mundo levou por um momento, mas Deus trouxe de volta como filho pródigo. Para que temer? Que Deus possa colocar essa fé em nosso coração cada dia mais firme, que nós possamos não batalhar só por nós, mas batalhar por tantos quantos nós possa alcançar. E quando chegar do outro lado, o céu vai ficar pequeno para nós. Nós vamos olhar, como diz o irmão Brana, quando nós chegarmos ali do outro lado, os nossos parentes teimosos, ele usa a expressão, estarão ali. Fruto do quê? De uma intercessão, fruto de uma oração, fruto de uma fé depositada no sangue de Cristo. Como disse Josué, quer dizer, vamos dizer em outras palavras, se vocês querem seguir os deuses das terras estranhas, pode seguir. Mas uma coisa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu vou expor o sinal. Eu vou viver, porque eu já tenho provado que esse Deus é real. Quando eu estava em apuro, precisava que o sol parasse, eu pedi para parar e parou. Por isso, irmãos, o que Deus tem nos dado é o incentivo, é um pouquinho do que nos espera do outro lado. Vida eterna. Não através da nossa capacidade, porque não temos, mas através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe a cada um. Vamos nesse momento ficar de pé. Vamos fazer a leitura.